Antes o Cleverson estava falando ali sobre a questão de como trabalham. Vocês trabalham, então, na verdade, com duas grandes colunas ali, que é a educação e a prevenção com as crianças, né? E até não sei se chegamos a citar aqui a idade, a faixa etária das crianças, mas também com os pais, porque você precisa ter os dois lados ali, né? Exatamente, Elton, porque percebemos que trabalhar somente a criança não era o necessário. Teríamos que trabalhar o adulto também. Até porque muitos não conseguem nem identificar o que acontece no dia a dia, né? E quando se fala de abuso, parece que é algo muito assustador, e é realmente assustador, porque na maioria dos casos, os casos acontecem dentro de casa, né? Ou seja, com o pai, com o padrasto, com o avô, com o tio próximo, com o padrinho. Então, trabalhar os adultos junto com as crianças é importante. É claro que são linguagens diferentes. São linguagens que nós usamos, um exemplo, para as crianças, nós vamos usar uma linguagem mais lúdica, e já para os adultos nós conseguimos falar de assuntos mais abertamente. Então, a gente separamos as equipes, né? Onde nós não estamos sozinhos, temos mais profissionais trabalhando conosco para poder nos ajudar nessa causa, né? Então, até uma coisa que é interessante que nós falávamos, o projeto, né, nasceu no 18 de maio, nós defendendo essa causa, nós fizemos o primeiro, né, ali em Timbó, na nossa comunidade. Então, foi um pouco desafiador, né? Até porque o primeiro sempre é um desafio. E, de repente, chegou uma profissional, através da Janaína, que é a Larissa, hoje também, ela congrega na Tom Maior, né? Uma pessoa maravilhosa que nos ajudou a montar isso também, junto com a Jana. E, então, primeiro foi um desafio, e a Larissa fazia parte com as crianças, né? Fez o primeiro trabalho com as crianças ali. Então, nós já se sentimos fantásticos com tudo que aconteceu, os feedback, mas o segundo ano foi melhorando ainda mais, e aí começou a montar uma equipe multidisciplinar. Então, o segundo ano é quando? Foi agora em 2020. Agora 2024. Iniciamos 2023, fizemos o Maio Laranja de 2023 e o 2024. A partir quando encerrou esse ano de 2024, que nós já falávamos, salve uma infância, e aí quando nós encerramos e vimos a proporção que estava tomando, nós falamos, tá, mas se vai se tornar um projeto, qual vai ser o nome? Então se tornou Salve uma Infância, porque nós entendemos que não era, como foi dito já, né? Não era somente o mês, né, para defender, mas o ano inteiro para se defender a causa. Então, por isso está nascendo o Salve uma Infância, com o objetivo de fazer esse maior alcance durante o ano inteiro. Por isso que nós vamos precisar de muita gente nos ajudando, né? Hoje já tem bastante gente na equipe com vocês? Tem sim. A gente iniciou em 2019 com a prevenção com as crianças no maio, e nós tínhamos na época a psicóloga Thalita, que é minha irmã, e fazia esse trabalho. E aí, depois que ela saiu, que ela foi ela mora nos Estados Unidos hoje, e está nos assistindo, inclusive, quero mandar um beijo para ela. Eu conheci a Larissa, porque então precisava de alguém, né, para ficar no lugar da minha irmã, para fazer os maios laranjas. Como a gente falou, a gente fazia somente no maio laranja. E aí, em 2021, veio a proposta de fazer com pais e filhos. Então, até então, a gente fazia só com as crianças, né? E algo ali bom, mas era mais simples. Então, conversando com o pastor, levando para nossa comunidade, a gente fez para pais e filhos, que iniciou em 2021, aí já com uma equipe maior, né? Todos voluntários. Claro. E agora, em 2024, a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem psicóloga, a gente tem escuta especializada. Eu sou educadora em educação sexual, emocional e prevenção ao combate ao abuso sexual infantil e de adolescente. Nós temos a Márcia, que também é essa educadora, que faz trabalho com as crianças. A Larissa, que é pedagoga e também ela é especializada na parte de prevenção e abuso sexual. E aí, claro, a gente tem o Everaldo, que é professor de música e é a parte da música, né? Estudante de psicopedagogia. E então nós temos uma equipe muito boa, formada, né? Estruturada para isso. E só estamos melhorando. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, como é o processo? Porque assim, o que eu entendo? Vocês trabalham com acho que com um dos danos mais graves que tem,
Então você vai encontrar um ser humano acuado. Basicamente, e provavelmente, como vocês falaram, que a maior parte são homens que vão causar esse efeito. Quem que faz essa primeira denúncia para vocês? Como é que vocês acabam descobrindo isso? E eu acho que o segundo ponto que seria interessante a gente entender, como é que é o processo? Como é que, por exemplo, vocês têm uma equipe gigante dessa, como é que cada um vai atuar nesse momento? O que a gente precisa entender é que o nosso foco é a prevenção. É o chegar primeiro do que o abusador. Então, a gente está levando a informação para essa criança de que forma ela pode se proteger. Certo. E a gente tem meios para isso, de passar isso para a criança. E a gente pode trabalhar isso desde o berçário, que inclusive a gente já faz isso no berçário, né? E que a gente trabalha o lúdico, a música, histórias, os recursos visuais e pasmem, sim, é possível a gente falar sobre um assunto tão pesado de uma forma leve. Legal. E as crianças entendem. Então, o nosso foco é a prevenção, não é o tratamento. Porém, a gente tem a escuta especializada se caso surgir algo, a gente fazer esse atendimento primário, né? Esse acolhimento e aí depois dar o segmento necessário que é preciso. Aqui em Dayal, eu até quero louvar isso, eu acho incrível. As escolas municipais têm escuta especializada em cada escola. Legal. Então, quando eu vou nessa escola que a gente tem ido, eu já vou mais tranquila, porque eu sei que existe a escuta especializada nesse local. Porque o que acontece? Embora eu esteja levando essa informação para a criança nesse primeiro momento, ela vai entender, só que talvez não vai ser naquele momento que ela vai falar, porque daí ela vai pensar, e talvez em outros momentos ela vai procurar alguém para conversar sobre aquilo que ela escutou. Então, nem sempre é imediato, né, essa fala da criança. E talvez quando ela for falar, a gente não esteja mais ali. Porém, a gente ensinou para ela quais são os meios que ela precisa, a quem ela precisa recorrer. E por isso que um dos nossos, que a gente reforça muito para a criança, é procurar um adulto de confiança. E a gente deixa bem claro, adulto de confiança. A gente não fala pai e mãe. Porque, bacana. Infelizmente, grandes estatísticas e pesquisa nos dizem que acontece dentro de casa. Então, né, quem deveria estar protegendo, os índices são os mais os maiores abusadores. O que eu vejo de interessante no processo de vocês é que, por exemplo, como vocês falaram, no começo da história de vocês foram impactados por estar pegando o caso que já tinha acontecido. Sim. E aí que surgiu na essência do projeto de evitar esses casos e conscientizar essa criança, ou até mesmo esse adulto que passou pelo processo, de que, olha, a gente consegue evitar esse abuso e eu tenho como conduzir uma criança a entender como evitar isso. É isso, Exato. Né? Porque Bacana. o que acontece? O abusador, ele faz tudo no escondido, no segredo. Então, ele pede silêncio, ele pede, né, não conta pra ninguém, ele manipula, chantageia essa criança. Mas antes disso, ele ganha confiança. Então, 82% são pessoas conhecidas dos abusadores, né? Então, vamos figurar aqui. Então, de 100, 82 conhece essa criança que está abusando. Então, quem são esses conhecidos? É a família, é parentes, é os vizinhos, é um professor. Então, o que acontece? Primeiro, ele vai ser aquele cara legal. Pode ser mulher também, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Tem mulheres abusadoras, sim. Mas o índice é bem menor, mas existe, sim, mulheres abusadoras ou coniventes, né? Mas então, primeiro, ganhar a confiança dessa criança, desse adolescente, dá para ela o que ela precisa. Por exemplo, como ela sabe da estrutura familiar ou sabe da rotina daquela criança, essa criança precisa de atenção. Então, o que esse abusador faz? Dá atenção para essa criança. Ensina a andar de bicicleta, leva no parquinho, aí ele não vai abusar de imediato. Claro que existem os oportunistas que fazem isso de imediato, mas os números são pequenos. A incidência maior é nisso que eu estou explicando. Primeiro, ganha confiança da criança e depois abusa. E aí essa criança já está envolvida, e sente o medo, a vergonha, e aí vem a chantagem, enfim. É basicamente isso. Posso, só rapidinho. Complemento. E nessa junção, nossa, Lucas, pelos casos vividos na prática, um exemplo aí até falar da Márcia, né, que ela foi abusada pelo avô e pelos tios. Então, quando a causa foi chegando em conhecimento, nós já tínhamos vivido isso. Nós tivemos que fazer um tratamento para recuperar esse lugar que a Márcia vivia, que na época não tinha essa informação, então para ela era uma forma de carinho.
Porém, depois de adulto, quando nós começamos a sofrer no nosso casamento, né, os traumas, nós fomos perceber e aí descobrimos que era o abuso. E aí quando já juntou as histórias nossa, pessoal, nós falamos, olha aí uma bandeira para nós defendermos. Olha, por que nós não trazer essa informação? Por que nós não trabalhamos isso, né, como uma bandeira mesmo para que essa informação chegue? Tanto em diante esses profissionais, nós deixamos de falar aqui, tem o Flávio Ribeiro também, que é um policial civil que nos acompanha também, é um dos palestrantes para a paz, né? Agora a Sabrina também, né? Sabrina, que é nós temos uma advogada. advogada também. Então, assim, a equipe ela é bem fechada, assim, porque, como a Janaína disse aqui, embora o nosso trabalho hoje é focar na prevenção, mas isso não significa que nós não vamos atuar e pegar algum caso, certo? Então, assim, quando ele acontece, então, por isso que, por ter toda essa equipe junto, nós conseguimos dar destino correto para a família, para a criança. Então, quando acontece, nós já podemos passar direto para esse policial, que vai informar a família qual o boletim de ocorrência que tem que fazer, qual a parte legal que tem que procurar, para que eles possam estar também respaldados diante a lei e também todo o auxílio emocional que eles têm da equipe nossa que trabalha todos os dias. Show de bola. Pessoal, você que está em casa aí, que ainda não deu o like, por favor, deixe seu like, encaminha esse podcast aí para mais pessoas, manda o link aí para mais pessoas, para seus familiares, para as pessoas da escola, pessoas da comunidade, da empresa, enfim. O tema é excepcional, o tema é interessantíssimo. Eu tô, para ser honesto, assim, eu tô até um pouco emocionado de ouvir assim, essas histórias. Eu tô cheio de perguntas sobre isso. Antes, a Janaína tinha dito que tinha números, que tinha trazido números, né? E, meu Deus, eu já estou alarmado com aquilo que a gente já falou. Não sei se tu tens mais informações, aí, mais dados para poder passar. Tudo que a gente fala, e tanto de dados quanto da nossa fala em palestra, é tudo cientificamente, não é nada achismo nosso, né? E, então, nós temos o dado recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é referente a 2023, foi lançado agora esse ano, mas é referente ao que passou, né? Então, a cada 24 horas aqui no Brasil, 320 crianças, cada 24 horas, 320 crianças passam por situações de violência sexual. Isso números que são notificados? E exatamente, eu ia chegar nessa parte. Então existe eu acredito que a subnotificação deve ser muito maior. Muito. Sabe quais são? Somente 10% são notificados. Caramba. Então, só lembra, a cada quanto tempo? A cada 24 horas, 320 crianças. Então, se isso é 10%, ou seja, a cada 24 horas, mais de 3 mil crianças são abusadas e, na sua grande maioria, pela pessoa que devia estar protegendo ela. Exatamente. Exato. Então, por isso que nossa proposta é ir nas escolas, né? É engraçado como esse projeto ele precisa tomar uma proporção a nível nacional, né? Sim. Porque a gente vê que provavelmente não existe lugares respaldados, em muitos lugares abandonados. E principalmente existem lugares no Brasil com um problema extraordinário de educação, pobreza. Então a gente percebe que isso deve ser muito mais agravante ainda, né? Isso também explica por que a gente trabalha na prevenção, né? Porque assim, nós estamos levando para a criança o entendimento que ela pode se proteger, né? Aí a gente tem as regras que a gente ensina para eles. Porque no momento que ela estiver passando por isso, depois do aprendizado, ela vai colocar em ação com certeza aquilo que ela aprendeu. E ela vai dizer, tem alguma coisa acontecendo comigo aqui, alguém olha para mim, né? E aí acaba prejudicando o abusador, né? Desestruturando o abusador naquilo que a gente tá levando para eles.